Bom dia a todos. Hoje inicia-se o quarto encontro do grupo de pesquisa Políticas Públicas, Sustentabilidade e Proteção de Vulneráveis. E quero agradecer a presença de todos. E hoje a gente conta com a participação do professor Tiago Rodovalho, que integra o grupo juntamente comigo, Cláudio Franzolin, com o professor Josué, e todos os demais que participam desse grupo de pesquisa junto ao programa de mestrado da PUC Campinas. E hoje o tema tem como debate sobre a questão envolvendo de maneira muito específica o título do trabalho que foi escrito em coautoria com o egresso daqui da PUC de Campinas, o Bruno, que é o Bruno Reis, em coautoria com o Tiago Rodovalho. Tiveram um artigo publicado da ofensa à dignidade da pessoa humana perpetrada pelas operadoras de plano de saúde que se recusam a fornecer o tratamento mais adequado aos cooperados, que confessem a religião das testemunhas de Jeová, uma análise de casos. Agradeço demais também o Bruno, né, que tem aí os seus compromissos, esteja aqui conosco participando desse encontro científico do nosso grupo. E passo aqui a palavra ao Tiago, porque ele é o grande protagonista aqui de hoje para conversar conosco. Bom dia a todas e todos. Cláudio, eu vou, na verdade, o grande protagonista aqui não sou eu, vai ser o nosso egresso, é o meu dileto ex-orientando, o Bruno Reis, e ele hoje é o grande personagem. Eu sou aqui apenas um debatedor que muito me honra de ter a oportunidade de debater com alguém que foi meu orientador, meu orientando, e com quem eu tenho um grande relacionamento até hoje. Então, agradecer também ao professor Mastrodi, que hoje não está aqui, nosso líder aqui do grupo de pesquisa. Então, Cláudio, eu vou passar a palavra, na verdade, eu vou fazer uma pequena inversão. Vou passar primeiro a palavra ao Bruno Reis, que foi quem eu convidei, porque esse debate hoje ele é fruto de um artigo em coautoria que publicamos juntos na revista da Magíster de Direito Civil e Processo Civil. E que nasce, evidentemente, de um convite que eu havia feito ao Bruno Reis para escrevermos em coautoria, e que ele aceitou, evidentemente, de uma forma que muito me honrou, mas que ele é o grande protagonista, o grande artífice desse trabalho e desse encontro de hoje. Então, eu vou fazer uma inversão para que ele apresente a ideia e eu passo as minhas considerações após a apresentação dele, e depois passamos aos debates de todas e todos. Então, se me permite, Cláudio, eu passo imediatamente a palavra ao Bruno Reis e depois peço a palavra de volta para as minhas breves considerações. Obrigado. Você é o comandante, Rodovalho. Você que manda. Bom, então, bom dia, pessoal. Eu vou competir hoje, na verdade, eu também acho que eu espero ser um dos protagonistas no diálogo, junto com o professor Rodovalho e todas vocês, e o professor Franzolin, Cláudio Franzolin. Eu só peço desculpas se de vez em quando vocês ouvirem o carro do ovo que ele está passando aqui perto do condomínio. E então aí eu paro um pouco de falar só para ele passar e a gente continua, tá? Bom, hoje eu sou doutorando em processo civil na USP. Saí dos bancos acadêmicos da primeira turma do mestrado daí da PUC. Continuo fazendo parceria com o professor Rodovalho em artigos, em livros. E é um prazer muito grande. Fui aluno do professor Cláudio Franzolin no mestrado. Ele, inclusive, participou da minha banca. Então, assim, eu me sinto em casa, tanto pelo ambiente ser, né, um grupo da PUC, quanto por ser intermediado por esses dois grandes mestres na minha vida. Eu não vou fazer uma exposição, acho que nem é o objetivo desse grupo,
né, uma exposição didática ou discursiva com relação ao tema. Eu vou fazer um breve resumo, na verdade, do artigo que a gente publicou. E eu não sei como funciona o grupo, se todo mundo debate, se somos eu e o Rodovalho, mas eu vou fazer essa introdução, então eu vou tecer algumas reflexões sobre o tema, só para situar vocês e todos nós, na verdade, até a mim mesmo, nesse assunto. É um assunto bem interessante por envolver os direitos fundamentais, em especial o direito à liberdade religiosa, mas não só, tá? Ele passa muito também sobre o princípio, enfim, da dignidade da pessoa humana, desde a sua origem. E a gente traz, inclusive, aqui um dos julgadores, um dos membros do Tribunal Constitucional Alemão, que foi um dos que ajudaram a pensar, num primeiro momento, e sistematizar a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, para que daí sim ele fosse aos poucos incorporado nas legislações mais variadas e, no nosso caso, na Constituição Federal do Brasil. A gente trouxe, na verdade, 2 casos, tá, julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os 2 envolvem relações entre plano de saúde e testemunhas de Jeová. Provavelmente vocês todos estão ambientados na questão de que, para quem professa a religião da testemunha de Testemunha de Jeová, há uma impossibilidade de se submeter a qualquer tratamento que envolva sangue, seja transfusão, seja qualquer outro tipo de ato cirúrgico ou qualquer tratamento, na verdade, que passe pela necessidade de se introduzir o sangue de alguém nas veias dessa pessoa. Isso por quê? Porque para eles isso é uma questão vital. Uma pessoa que professa religião e tenha passado por esse procedimento, provavelmente ou abandona a religião ou abandona a vida, porque eles seria um pecado assim muito grande, uma violação muito grande às leis de Deus que eles acreditam, e tornaria para eles uma vida insustentável, sentir que tem o sangue impuro por conta desse procedimento. E isso gera várias discussões. A mais comum é aquela que a gente não vai tratar nesse artigo, mas é aquela que envolve situações de risco, em que um paciente ele está numa situação de vida ou morte, e ele precisa passar pela transfusão, mas ele se nega a passar pelo procedimento. E eu particularmente já advoguei muito para o hospital, e a gente tinha, via de regra, reclamações contra o hospital, ou então reclamações dos médicos, ou então situações emergenciais em que o hospital nos ligava e falava: olha, o paciente não aceita a transfusão, ele vai morrer. E pior, daí a gente pode ir para um caso mais emblemático e que também traz mais polêmica, né? Que é quando quem está na condição de paciente, ali sofrendo com tudo isso, é uma criança, que ainda não tem a liberdade de escolha, e quem decide por elas, via de regra, pelo poder familiar, são os pais. Então, os pais que professam a religião, muitas vezes, se negam a autorizar que o filho seja submetido a uma transfusão de sangue ou uma cirurgia que envolva esse risco, e isso cai sempre para o judiciário, que vai resolver se a criança deve ou não se submeter ao procedimento, ainda que isso implique numa possível rejeição dela na comunidade religiosa da família, né? Então, no nosso caso específico,
a gente trouxe essa problemática para as relações privadas, em especial para a relação com planos de saúde. Então, basta imaginar que você, eu, somos membros dessa comunidade, nós professamos essa religião e sejamos submetidos a uma situação em que precisamos passar, por exemplo, no primeiro caso, por uma... Deixa eu só reforçar aqui. Uma cirurgia no cérebro. Era um tumor cerebral que precisava ser retirado. E o procedimento comum envolvia, obviamente, o risco de, durante a cirurgia, você ter ali uma necessidade de fazer uma transfusão de sangue para a pessoa sobreviver, por ser uma cirurgia muito delicada. Sendo testemunha de Jeová, nós, né, eu ou vocês, optamos por não passar por esse procedimento. Vejam, nós não estamos numa situação de risco iminente de vida. Então, nós podemos, é um procedimento eletivo. Nós escolhemos quando vamos passar por esse procedimento, se vamos passar por esse procedimento. Vamos a um médico conveniado, provavelmente, ao nosso plano, mas o médico fala, olha, eu até faria um outro procedimento que não envolve transfusão de sangue, mas o plano de saúde não quer cobrir porque ele diz que isso não está no rol da ANS. Esse é o primeiro caso. Então, a pessoa precisava passar por uma cirurgia no cérebro, remoção de um tumor, ela se negava a passar por qualquer procedimento que envolvesse sangue, e o plano de saúde negou a cobertura, falando que o procedimento comum para essa retirada seria um que envolvia essa possibilidade, envolvia essa questão da transfusão de sangue. Embora os médicos dele tivessem prescrito uma opção que não passaria por esse tabu. E o judiciário precisou intervir para autorizar que o procedimento fosse feito e para obrigar o plano de saúde a cobrir esse tratamento alternativo, que envolvia um risco maior, não era um procedimento constante do rol da ANS, mas foi feito. No segundo caso, a gente tem uma inversão. A gente tem, em primeira instância, acontecendo a mesma coisa, em que, em primeira instância, foi autorizado que fosse retirado um tumor renal por um procedimento não usual, justamente para se escapar da questão da transfusão de sangue, mas o TJ não autorizou que o plano fosse obrigado fosse condenado, enfim, não condenou o plano a indenizar esse procedimento, porque, assim, na verdade, nesse plano, a gente tem um fato diferente, que foi a pessoa precisava retirar esse tumor do rim, o plano de saúde não cobria, o que ela fez? Foi numa clínica particular, fez o procedimento, entrou com uma ação pedindo para o plano reembolsá-la. Em primeira instância foi dado, em segunda instância não foi dado. Então a pessoa acabou ficando com o prejuízo. E aí vale a reflexão, com a ofensa que existiu ou não ao direito fundamental dela, a liberdade religiosa, a sua autodeterminação. E aí, trazendo esses casos como pano de fundo, a gente passou por alguns aspectos que vão desde a humanização do tratamento médico, que é um primado que foi, que lá já é, de certa forma, um pouco, foi o que fundamentou ali a criação do SUS. Então, já ali na lei que cria o SUS, há essa previsão do tratamento humanizado. E o que seria um tratamento humanizado? Eu pego, por exemplo, a Rosângela, Rogéria, desculpa, a Rogéria. E a Rogéria, ela tem um tratamento que ela precisa fazer para corrigir, vamos supor, um problema na perna. E o tratamento técnico que corrige isso
de uma forma mais rápida e menos custosa é o uso de um martelo que batendo ali na onde tá havendo esse desnível, ele é capaz de fazer o osso voltar. É um procedimento extremamente doloroso, mas eficaz. E como, se eu for valer ali pelos critérios de custo-benefício, é o mais recomendado, tá? Sem anestesia, porque não há necessidade. Ela consegue suportar esse procedimento e ainda que ele seja, de certa forma, traga riscos ao bem-estar emocional dela. Ela vai passar por um sofrimento que talvez ela não precisasse passar se a gente adotasse algumas coisas que tornariam mais onerosa e às vezes até mais complexa a técnica, com anestesia, com outros procedimentos menos invasivos, que tecnicamente eles são possíveis, mas resolveria de uma forma mais simples se a gente partisse para a brutalidade. Então, é quando eu prestigio exclusivamente a técnica em detrimento do bem-estar de quem está passando pelo procedimento. Né? Eu posso retirar uma pinta nas costas sem anestesia, com bisturi. Eu posso tirar uma pinta nas costas com procedimento a laser, com anestesia e não passar por nenhum sofrimento. Ambos envolvem técnicas. A gente não está falando de selvageria, mas ambos envolvem técnicas. Mas qual técnica é mais aliada ao bem-estar dessa pessoa? Isso é o tratamento humanizado. É eu considerar que cada pessoa tem um espírito, tem um jeito de ser, tem uma história, tem uma identidade, tem uma sensibilidade diferente das outras. Então, se eu fosse para o plano técnico, talvez o tratamento da Isabela e da Larissa fossem o mesmo. Mas pelo plano humanizado, eu vou ver qual é a história da Larissa, qual é a história da Isabela, qual procedimento elas se sentem mais confortáveis, qual procedimento vai trazer menos transtorno para elas. Isso é o tratamento humanizado. Isso não existe só no plano do direito à saúde ou no plano da saúde, né? A gente não está falando nem de direito, a gente está falando da questão de regulamentação mesmo de quem é profissional da saúde, de passar por uma formação que contemple essa humanização. Mas a gente pode trazer essa humanização para o plano do direito, para a atuação de um advogado, para a atuação de um juiz, para a atuação de um promotor, para a atuação de um desembargador, que seria a ideia de humanizar a aplicação da lei para que eu veja, não dê somente a solução mais técnica, mas também aquela solução que respeite a humanidade daquela pessoa envolvida ou daquelas pessoas envolvidas. E partindo desse pressuposto, a gente traz isso, que é um aspecto legal, mas que visa regulamentar ali a atividade médica. A gente associa a isso princípios de direitos fundamentais, como o direito à liberdade religiosa, a própria autonomia privada. A gente traz sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e costurando esses princípios com essas normas e usando para isso uma teoria, que é a teoria do diálogo das fontes, em que a gente, para a melhor solução do caso concreto, eu não fico vinculado a uma formalidade de vou seguir o Código Civil, na ausência de norma do Código Civil, eu uso uma lei que regulamenta o plano de saúde, na ausência... Não, a gente faz um diálogo entre as próprias leis. Então, eu pego como fonte, não aquela fonte estagnada de Constituição, Código Civil, e aí eu aplico o Código do Direito do Consumidor, no caso, e aplico e acabou. Não, a gente pode sim emprestar trechos da lei do SUS, a gente pega trechos da Constituição, a gente pega trechos do Código Civil, trechos do Código de Defesa do Consumidor, e nesse balaio todo a gente constrói qual seja a solução mais humanizada naquele caso. E tudo isso a gente faz para então chegar a uma conclusão, que é de que o tratamento adequado que deve ser prestado por qualquer plano de saúde, e esse tratamento adequado não é um termo leigo, é um termo que envolve tudo isso que a gente debateu, a questão da humanização, a questão das perdas e danos,
a gente chega a uma conclusão de que se um paciente ou um cliente de um plano de saúde, né, consumidor, ele contrata um plano de saúde, ele tem essa condição, isso faz parte da pessoa, da psique dele, dessa construção egóica dele. Professar a religião do Testemunho de Jeová, ao ser submetido a qualquer procedimento, já estariam excluídos os procedimentos que envolvem sangue. Pensando o quê? Na condição específica dessa pessoa como ser humano, e não como simplesmente mais um cliente, ou mais um paciente, ou mais um consumidor. E quando eu mudo o olhar para enxergar que naquele caso específico eu não consigo certos outros tratamentos, eu justifico a utilização de meios alternativos, disciplinados pelo médico, com comprovação científica, para que sejam utilizados, ainda que eles sejam mais onerosos ao plano de saúde. Então, no final, a gente vê uma obrigação imposta ao particular, embora no exercício de uma função pública, que é atrelada à saúde, né, à promoção da saúde, mas ele é obrigado, de certa forma, a dar, sim, um tratamento humanizado aos seus pacientes, aos seus consumidores, e esse tratamento humanizado, no caso específico das testemunhas de Jeová, envolve a não aplicação, a não utilização de transfusão sanguínea ou de qualquer hemoderivado que possa violar a dignidade desse paciente. E aí, na verdade, o molho sai mais caro que o peixe, né? O tratamento que ele tanto paga para poder ter, na verdade, ao invés de tratá-lo, acaba gerando um trauma, gerando um problema existencial muito maior, às vezes, do que a própria doença que foi curada. Então, é isso. Eu passo a palavra ao professor Rodovalho, que é o coautor do artigo, para que traga para o debate novas reflexões e a gente ouça vocês também, se o tema é pertinente ou não, se isso agrega algo a vocês ou não, ou se serviu só como uma curiosidade específica, porque às vezes não vivendo essa realidade, para a gente, eu não vivo a realidade de Testemunho de Jeová, não é o meu lugar de fala, então eu não tenho nenhum objetivo de defender essa ou aquela religião, ou esse ou aquele caso. Na verdade, foi toda essa colaboração entre o professor Rodovalho e na época eu estava no mestrado, então, e inclusive cursando a matéria do professor Cláudio Franzolin, que foi da onde eu descobri a teoria do diálogo das fontes, foi onde eu consegui enriquecer o material. A gente foi simplesmente pela indignação com casos como esse, em que a gente vê alguém obrigado a passar por algo no plano do direito privado, sendo irrelevante, tentando se prevalecer ali uma autonomia uma autonomia privada extremamente tecnicista, que é defendida pelo plano de saúde nesses casos, do Pacta Sunt Servanda, que é a força obrigatória dos contratos, de que isso não estava contratualmente, que isso não ia onerar o plano, e nenhum argumento existencial para combater tudo isso que a gente comentou, que serviu de base para essas decisões. No caso do caso 1 do Testemunho de Jeová, no caso 2, infelizmente, o tribunal não seguiu essa orientação e fugiu a toda essa discussão que a gente trava aqui. Então, eu passo a palavra para o professor Rodovalho e agradeço imensamente a participação, o convite, e fico à disposição para qualquer novo convite. Bom, bom dia a todos e todos. Renovo meus cumprimentos e agradecimentos por participar desse nosso encontro. Eu vou pedir a todas e todos uma breve paciência, que eu vou fazer uma pequena inversão na minha fala. Eu vou dividi-la em duas partes, e uma, evidentemente, tem um cunho mais pessoal, mas do qual eu não poderia me apartar. Então, eu vou dividir. Eu não poderia me apartar, né? Eu vejo aqui diversas orientandas e orientandos meus, inclusive não só do mestrado, como de IC, a Rebeca, vejo a Rebeca aqui,
a Rogério, Isabela, creio que a Bruna Delova também está aqui. Enfim, é uma alegria rever, como todos os demais participantes desse grupo. Então, eu vou dividir em duas partes, que a Rogério, por exemplo, já assistiu a bancas de orientandos meus, e eu sempre costumo falar algo que eu trago para mim já há muito tempo, que é a vida é curta e a gente não pode perder a oportunidade de publicamente agradecer as pessoas que tiveram uma passagem sempre muito importante na vida da gente, como é o caso do Bruno. No meu caso todo, na verdade, todos meus orientandos, eu me considero muitíssimo afortunado e abençoado pelas orientandas e orientandos que tenho recebido, e tenho cada um dentro da sua particularidade, da sua personalidade, da sua característica, desenvolvido um relacionamento sempre muito prazeroso, sempre muito amistoso. E não foi diferente, evidentemente, com o Bruno. Então, essa primeira parte eu quero falar um pouco do Bruno e desse relacionamento tão especial que tenho com ele. Já entrou em 2019, né? Já vão. Eu não conheci o Bruno quando entrou, então, mas são 4 anos de um relacionamento que se tornou muito próximo. Então, essa primeira parte vai ser esse ponto pessoal, e depois eu abordo aí efetivamente o nosso trabalho teórico. Então, como eu disse, eu não conheci o Bruno, conheci no ingresso. E ali era um mundo novo, evidentemente, para ambos, porque eu, evidentemente, já havia orientado, já tinha orientação em especialização, não só em Campinas, como São Paulo, na graduação, enfim, eu já havia orientado diversas pessoas em âmbito de especialização e graduação. Mas era minha primeira vez em PPGD. Evidentemente, já havia participado de muitas bancas, como muitos sabem, né? Eu participo de um número relativamente intenso de bancas, então já tinha essa experiência, mas era a minha primeira experiência como orientador de mestrado. E eu já ouvi de muitos colegas que a primeira orientação foi difícil, porque é um mundo novo, é um mundo... Então, também uma certa inexperiência de quem é o orientador e vai para essa primeira orientação. Então, muitos colegas, já ouvi de muitos colegas a dificuldade que tiveram nessa primeira orientação, ou seja, de como desenvolver esse relacionamento com o aluno. E a minha experiência foi completamente diversa, a mais absolutamente diversa. Eu já disse isso ao Bruno em privado e repito em público, eu seguramente não poderia ter escolhido um orientando tão especial como ele. E isso fez com que, digamos, tivesse sido muitíssimo fácil essa minha primeira experiência como orientador. O Bruno, ele se excedeu em tudo, e positivamente. Então, tudo aquilo que havia para ser feito, fez com uma dedicação. Por exemplo, ele tinha de me acompanhar no crédito da graduação, ele me acompanhou em 2, e até no terceiro ainda foi um pouquinho, ou seja, foi quase 1 ano e meio ali comigo na graduação. Havia de submeter um artigo, como todo mundo sabe, com um orientador, e foram 4 artigos publicados. Ele publicou comigo 2 artigos em uma revista 1, 2 artigos em uma revista B1, 2 capítulos de livro, e já publicou recentemente solo, num voo solo que merece, que já está a trilhar, também numa 1. Então, o Bruno, só para ter uma ideia, nesses 4 anos, ele tem 380 pontos com aquilo que a gente... Ou seja, é um nível de pesquisador já, inclusive, de PPGD. Então, isso revela o grau de intensidade. Isso só não fez mais ainda, porque parte disso ainda está represado comigo, ou seja, 2 trabalhos que ainda estão comigo, porque nem sempre trabalho em coautoria, a gente tende a encontrar aquela voz comum. Ou seja, evidentemente, a academia não é, eu sempre falo isso para meus orientandos, para os meus alunos, ou seja, ela não é locus de cordeirinho. Nós não estamos aqui para ter um rebanho que nos siga de uma forma irrefletida. Eu quero que meus orientandos construam o seu pensamento, e podem muitas vezes divergir de mim. Então, a academia não é o locus da voz única, é o locus do dissenso. Isso eu tenho. Mas quando a gente escreve em conjunto, aí é justamente que a gente tem de aparar as arestas do dissenso e encontrar uma voz comum que seja, evidentemente, palatável a ambos. Evidentemente, vamos ter divergência, mas para escrever em conjunto, nós vamos ter de aparar certas arestas e saber. Então, por isso que tem 2 ainda, um deles em especial, que é um artigo que eu sei que é especial para o Bruno e que eu estou tentando trabalhar essa voz comum e por falhas minhas, ainda não consegui chegar, mas tenho muito orgulho já desses diversos trabalhos que fizemos juntos.
defendeu com muita galhardia no mestrado e já na sequência foi merecidamente para doutorado. Hoje é doutorando na USP, já em estágio avançado, em breve, mais algum tempo, já também defenderá sua tese de doutorado. Então, um caminho que, se há algo que orgulha um orientador, é isso. Cada um tem a sua forma de compreender o PPGD. Para mim, o que mais me orgulha é ver as bancas, o trilhar dos alunos, menos, por exemplo, do que as minhas disciplinas ou coisa que o vale. É essa, digamos, acho que a razão maior de ser de um PPGD. Então, rever o Bruno aqui, pessoalmente, a sua exposição, é algo que acalenta muito o coração deste orientador, mais às vezes do que quando eu falo. Seja, mas já com 44 anos, fazendo muita... já me sinto diferente quando eu estou falando, mas muito especial quando vejo um ex-orientando meu falando ou publicando. Então, agradeço muitíssimo, Bruno, por ter aceitado o meu convite, e duplo, né? Primeiro porque, e aí agora entrando no trabalho, que quando eu convidei o Bruno para trabalhar desse tema, esse é um tema que não é totalmente novo para mim, do Testemunho de Jeová. Eu, evidentemente, também não professo a fé, como alguns sabem, né? Eu sou católico, não professo, e confesso que tinha, há muito tempo, não de tempos recentes, né? Uma visão não um pouco preconceituosa, ou seja, eu não compreendia essa realidade do Testemunho de Jeová. E até que certa vez, isso foi lá no acho que 2009, se não me engano, eu trabalhava na época com o professor Nery. E o professor Nery foi contratado justamente por uma associação dos Testemunhos de Jeová para fazer um estudo a respeito justamente desse recorte temático de forma mais ampla, né? E nessa época, o professor Nery então fez uma reunião comigo, com a equipe, e nós começamos a trabalhar um pouco nessa realidade. Então, aí foi um período que eu fiz muitas reuniões com o pessoal do Testemunho de Jeová, entender as pesquisas e buscas, e realmente mudei muito a minha visão de mundo, o que é algo muito bom. Nós não temos que ter compromisso com o erro e nem essa inflexibilidade. Quando eu comecei a compreender, eu vi que eu estava sendo, quando eu não entendia, preconceituoso e passei a ter um outro olhar sobre a figura, mas ainda que eu não professe, ainda que eu não tenha nenhuma, não veja, por exemplo, particularmente, nada que o sangue tenha esse relevo, por exemplo, eu não tenho, mas passei a compreendê-los de uma outra forma. Então, fizemos na época esse trabalho, que inclusive chegou, depois o professor Nery chegou a apresentar e vir a ser publicado. Então, foi um tema que sempre passou, desde então, a me tocar. E quando começou essa é uma discussão no âmbito mais amplo, né, sobre esse direito mesmo, desse confronto entre direito à vida e direito à saúde e à liberdade religiosa. E quando essa discussão começou a aparecer em alguma medida, porque hoje, de certa forma, já se avançou muito jurisprudencialmente e na doutrina, nesse âmbito geral, ou seja, de que não é exatamente um confronto entre direito à vida e liberdade religiosa, porque isso é um falso dilema, porque o Testemunho de Jeová ele não quer morrer. O que ele quer é um tratamento que preserve a sua liberdade religiosa, ainda que isso traga um risco maior. Então, esse não é exatamente um conflito como muitas vezes colocado. Esse ponto já se avançou muito jurisprudencialmente, ou seja, a jurisprudência hoje, não digo em totem, porque o Brasil é muito grande, são muitos juízes, então você ainda evidentemente vê, mas há um avanço muito grande em diversos tribunais com relação a este tema. Mas havia, então, um problema quando se trazia uma relação privada, que era o plano de saúde. E por isso, e como eu sabia que o Bruno estava, vinha já trabalhando, já tinha submetido artigos, enfim, e ávido, inclusive, por outros trabalhos, eu o convidei e disse, e porque eu também sei que o Bruno gosta muito do tema da liberdade religiosa. Esse é um tema que particularmente o toca bastante, inclusive esse outro artigo que está comigo é um recorte dessa temática também. E aí eu disse para ele assim, olha, tem essa situação que me parece interessante para a gente debruçar. Não é exatamente aquele tema que foi do professor Nery, é um tema mais agora trazendo para a relação privada. E o Bruno aceitou a incumbência, discutimos um pouco o trabalho, ele fez a pesquisa, trabalhamos até encontrar essa voz comum que deve permear um artigo
em coautoria, e submetemos e publicamos, e agora o trabalho que eu, por lapso, acabei esquecendo de encaminhar no grupo, mas que hoje de manhã o professor Mastrodi já circulou. E essa é uma relação, aí, complementando o que disse o professor Bruno Reis, né, que a gente consegue, pelo menos na minha opinião, enxergar, e foi isso que foi mudando muito, esse olhar um pouco preconceituoso, que nós conseguimos enxergar essa dignidade do paciente, ou seja, de que o paciente não é apenas um corpo a ser tratado, mas ele tem a sua dignidade própria, que são os seus valores, a sua vida, seus medos, suas crenças, sua realidade, e deve ser tratado com essa inteireza. E nós reconhecemos isso em muitos aspectos da nossa vida. Por exemplo, se uma mãe vai e deseja uma cesárea, é uma coisa. Se uma mãe vai, e hoje tem sido cada vez mais comum, deseja um parto humanizado, e com características muito diferentes, nós respeitamos. Seja que não seja, às vezes, dentro de um hospital, que nós reconhecemos essa dignidade da mãe e da forma dela optar da melhor forma desse momento tão especial da sua vida. Se alguém, numa situação de doenças muito novas ou muito drásticas, com tratamentos muito difíceis, e de repente se vê diante de um tratamento experimental, que nós não sabemos exatamente as chances, nós reconhecemos o direito dessa pessoa de muitas vezes submeter esse tratamento experimental numa esperança de salvar a sua vida. Se alguém tem um problema grave de câncer e opta por não se submeter, às vezes, a tratamentos muito severos, que também trazem um custo pessoal muito grande, e opta por outros tratamentos, ainda que com riscos maiores, nós também reconhecemos esse direito. Então, o que eu quero dizer é que nós reconhecemos a dignidade do paciente em diversas esferas da vida, de forma absolutamente cotidiana. Só que no Testemunho de Jeová, nós não reconhecemos isso, porque nós não julgamos racional a escolha deles. E isso me parece preconceituoso. Porque o que nós estamos dizendo é, quando você diz que o sangue não pode, nós não encontramos racionalidade. Eu, particularmente, não encontro. Mas eu não tenho o direito de não reconhecer que o outro tenha uma crença religiosa, como tantas outras, terão aspectos diferentes com os quais eu posso não professar, mas que eu tenho de reconhecer dentro dessa dignidade, da liberdade religiosa e da construção do seu projeto de vida, que a pessoa possa fazer essas decisões dentro da sua liberdade, da sua autonomia privada, em que não está causando dano a ninguém, e que, eventualmente, claro, possa expor essa própria pessoa a algum risco maior. É isso que o Testemunho de Jeová deseja. Ele não deseja a morte, ele deseja fazer o tratamento médico, só que sem essa transfusão que envolva a transfusão de sangue. Ele sabe, e tem consciência disso que pode trazer um risco maior cirúrgico. Por isso que ele assume as consequências, isentando, inclusive, o hospital, o médico, dessas consequências. Então, não reconhecer a este pessoa que, porque eu não professo essa crença e porque eu não vejo racionalidade nessa crença, me parece justamente um preconceito religioso, que nós muitas vezes não atribuímos a outras religiões, mas que fazemos quando é a figura do Testemunho de Jeová. Então, por isso que justamente eu passei a ter uma visão um pouco diferente e concitei o Bruno a refletirmos sobre isso com relação ao plano de saúde. Claro que existem algumas situações, e isso eu já disse, inclusive, quando eu fiz as reuniões com o pessoal do Testemunho de Jeová, que eu acho que não é possível, e aí nós temos, por isso que a gente tem de encontrar essa voz comum, não é possível ir exatamente como alguns defendem. Por isso que nós excluímos. Então, por exemplo, a questão da criança, do menor, para mim, ela está fora. E por isso nós tiramos o artigo. Por quê? Porque o menor, ele não... Essa é uma decisão que, ao expor a risco, você precisa ter uma autonomia privada para que você tome essa decisão. E o menor, o tutor, o pai, não podem tomar essa decisão por ele. Então, essa é uma decisão que há de ser feita pelo menor e ele não tem condições de fazê-lo. Por isso, nessas circunstâncias, não me parece que seja possível a opção por um tratamento de risco maior. Mas entre aquele que é maior e capaz de estar no pleno gozo das suas faculdades mentais, ou seja, pode exercer, e por isso que eles fazem aquele testamento vital, ou seja, que é justamente para, se porventura eles estiverem conscientes, ele já fez essa opção antes, mas em momento possível, aqui me parece um exercício pleno
da sua dignidade, da sua autonomia. Então, por isso que nós excluímos o menor e trabalhamos com isso. E o plano de saúde, e todos nós sabemos disso, né? Não só com o testemunho de Jeová, tudo aquilo que sai de uma certa... E aquela sempre tensão da famosa lista do SUS, se deve ser referencial, mas o paciente também tem de ser reconhecido, isso a gente tem visto, por exemplo, não só na discussão testemunha, como, por exemplo, na questão do autismo, de tantas outras doenças, que não estão e que têm tratamentos outros que o plano de saúde se recusa. Então, aqui nós precisamos compatibilizar essa relação privada com a própria dignidade da pessoa humana que permeia, e a liberdade religiosa que permeia, então, esse paciente. E por isso que nos parece que a primeira decisão do TJ São Paulo, aquela que autorizava, é uma decisão que seria correta. Ou seja, o tratamento, eu pago o plano de saúde, eu tenho direito, e eu estou apenas querendo uma forma desse tratamento que não envolva isso. E existem técnicas para todas as cirurgias, ainda que, obviamente, haja um risco um pouco maior. Então, existem profissionais, existem hospitais, existem formas de fazer isso. Então, essa é uma forma de compatibilizar a autonomia privada, a liberdade religiosa, com o pleno exercício das atividades privadas, ou seja, porque, obviamente, estão isentas de responsabilidade nessas circunstâncias. Então, por isso que trabalhamos nessa compreensão dessa autonomia privada do paciente, dessa dignidade que compõe essa opção, e por isso, como muito bem trabalhado pelo Bruno, tanto no artigo como agora na exposição, a gente trabalhou em favor, evidentemente, dessa primeira decisão do TJ São Paulo e não em relação ao segundo. Então, nos parece que tanto nesse aspecto, como nas discussões anteriores que nós tínhamos envolvendo o testemunho de Jeová, nós ainda temos, de certa forma, permeado um certo preconceito religioso que marca por não enxergar uma racionalidade nessa decisão. Então, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Peço escusas se me alonguei e devolvo a palavra ao professor Franzolin para a condução dos debates. Obrigado. Obrigado, Bruno, por sua exposição. Realmente, o tema ele sempre se apresenta bastante polêmico, e eu acho que o artigo revela bem isso nos seus próprios termos. E essa questão da transfusão de sangue se apresenta tão relevante no testemunho de Jeová, que eu acho que vale uma consideração aqui. Na época do nazismo, né, os judeus que eventualmente tivessem a profissão dessa fé, e que fossem levados para os campos de concentração, para que eles se submetessem a algum tipo de experimento ou qualquer coisa, eles tinham que assinar um documento renegando a religião deles, né? E a questão do sangue é tão relevante para eles que quase ninguém assinou, né? Ou seja, eles não abriram mão do valor do sangue e do valor da religião deles para submeter a nenhum tipo de benefício ou de situação de vantagem para que não fossem, de alguma forma, submetidos a algum tipo de tratamento. Então, veja como isso é relevante já desde o contexto histórico. E tem aqui várias pessoas querendo questionar, então vamos lá. Isabela. Bom, boa tarde, professor Rodovalho, Bruno, boa tarde a todos. É um tema que é muito interessante, né? Enquanto da exposição, eu fiquei aqui pensando. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira seria se existe alguma regulamentação, eu desconheço, mas se de fato existe alguma regulamentação quanto à forma dessa declaração que deve ser realizada pelo Testemunha de Jeová, para que não seja realizado o procedimento de transfusão de sangue. E segundo, eu fiquei me questionando aqui no seguinte sentido, né? Dentro do âmbito das relações privadas e da liberdade de contratação e tudo mais, se a gente poderia pensar, né, se seria discriminatório ou não o plano de saúde, de repente, fixar, por exemplo, um valor de mensalidade diferenciado, tal como é feito mais ou menos com relação à idade, em função do Testemunho de Jeová,
buscar o tratamento alternativo. Então, assim, se isso poderia ser utilizado, não que eu concorde, mas fiquei questionando, né? Se isso poderia ser utilizado como um fator de risco, vamos dizer assim, para que essa apólice de seguro, né? Seria aí da questão do plano de saúde, dela ter um valor diferenciado em razão também dessas condições especiais de tratamento e, consequentemente, maior risco aí para o plano de saúde também. Então, seria isso. Quer ir primeiro? Posso? Isabela, primeiro, bom revê-la aqui. Peço de público escusas pelo meu atraso naquele envio do resumo da revisão. Às vezes acontece, né? Eu já pedi desculpas também em privado, peço desculpas em público. São duas perguntas. Com relação ao testamento vital, sim, existe uma... eu acho que era do próprio CRM, também uma regulamentação de como isso deve ser feito para essa manifestação. Então, agora eu não vou lembrar de cabeça, porque faz um tempo já que eu estudei o tema do testamento vital, mas tem sim uma regulamentação com algumas diretrizes que devem ser observadas para a sua validade. Antes, quando você não tinha, eles já faziam, de certa forma, muitos testemunhos já faziam isso de uma forma muito protocolar, ou seja, geralmente fazia isso com uma declaração no cartório público, testando a condição, e isso ficava com um documento. Claro que você tinha muita discussão quando aquilo era antigo, por isso que eles renovavam de tempos em tempos, porque às vezes se falava, olha, isso já passou muito tempo, então eles faziam mas hoje tem sim uma disciplina com alguns parâmetros a serem observados. Com relação ao segundo ponto, eu acho que ele tangencia sim algo discriminatório. Eu acho que para que a gente pudesse discutir isso de uma forma não discriminatória, caberia aos planos de saúde, primeiro, uma elaboração de cálculos atuariais demonstrando custo e intensidade desses tratamentos, seja ocorrência, para justificar que eu teria alguma legitimidade para cobrar, porque isso eu estou falando de uma cobrança diferente em razão, de certa forma, por um fundo religioso. No caso da idade, você tem justamente um cálculo atuarial que justifica por que, a partir de certo momento, você tem um aumento dos custos e do uso. Porque, aliás, isso até é sempre muito injusto, né? Porque a gente paga menos com 20, 30 anos, porque a gente praticamente não usa, salvo uma circunstância ou outra, por exemplo, mas de uma forma ordinária, e quando justamente, e aí por isso tem o cálculo atuarial, nós chegamos a uma idade da vida em que nós começamos, evidentemente, a ter um preço da saúde cobrado no sentido de que eu começo a usar mais, porque quem passa de uma certa idade sabe disso, a gente começa a ter... Eu voltei a jogar tênis, porque eu já estou com o ombro machucado, eu estou para marcar faz parte da vida a convivência com dores, lesões e tratamentos, então, enfim, e é por isso que o plano de saúde começa a cobrar mais. Mas aí você tem todo um cálculo atuarial que é feito para demonstrar por que há esse crescimento não pontual, ou seja, não é sistemático. Então, eu precisaria de algo mais atuarial para mostrar o seguinte: qual é o percentual que eu tenho de testemunhos de Jeová, quantos usam, qual se encarece, para aí poder eventualmente justificar alguma situação diferente. Só pelo fato de que isso vai me dar um pouco mais de trabalho, eu poderia usar isso, então, por exemplo, dizer, olha, quem tem autismo eu posso cobrar mais, quem tem isso eu posso cobrar mais, e aí eu começo a ter um discrimen, basicamente um plano de saúde querendo atuar só para saudáveis com um determinado perfil. Então, me parece que isso é discriminatório, diferentemente da circunstância da idade. Então, eu a princípio, acho que isso é discriminatório e seria contra. Se dessa forma vier alguma coisa, eu acho que seria discutível, mas a princípio eu acho que porque veja que a gente não faz isso com nenhuma outra forma de discrimen, com outras realidades que poderiam ter um tratamento um pouco mais custoso para o plano de saúde. Por isso que o plano de saúde ele é feito com uma base genérica. Eu vou ter gente que usa mais, gente que usa menos, e isso é feito com cálculo atuarial de perfil médio que gera justamente essa realidade. Por isso que na idade você tem esse impacto. Então, agora, começar a segmentar as pessoas dentro da base, aí sim me parece que isso seria discriminatório, a princípio. Tá bom? Agora, não, obrigado. Deixa eu ver só quem... Agora é a Letícia. Não sei se é a Letícia ou a Andressa, quem que levantou primeiro. Primeiro foi a Letícia. A Letícia? Então, Letícia, por favor. Oi,
professores. Oi, Bruno, tudo bem? Eu gostei muito de ouvir os resultados do artigo, e esse é um tema particularmente que eu gosto muito. Questões afetas à bioética, biodireito, e inclusive o parecer do Nelson Neri foi, assim, divisor de águas nesse mundo, né? É muito, foi muito brilhante nesse sentido por esclarecer a falsa dicotomia aí que foi apresentada por vocês. Mas o que eu queria falar é até um desdobramento desse debate. Eu tive aula já sobre a temática com uma professora que era testemunha de Jeová, advogada, ela é da UNB, e talvez até o professor Rodovalho tenha contato com ela, porque ela é bem ativista em se tratando de testemunhas de Jeová. A professora Nelma Melgaço, que atualmente está na UNB e está no núcleo de direito dos pacientes, coordenado pela professora Aline Albuquerque, que também tem vários estudos nessa área. E o que eu queria considerar é que não precisa ser só a testemunha de Jeová para recusar a transfusão de sangue. Por exemplo, hoje a gente vê muito que quando a gente é admitido a algum hospital, tem ali o campo religião, justamente para ver essa questão e ter algum direcionamento, algum comitê de ética, comitê de bioética, enfim. Mas eu também posso não professar nenhuma religião e não querer me submeter a uma transfusão de sangue. Por exemplo, a gente sabe que os números mostram que uma das maiores causas de transmissão de HIV é a transfusão de sangue. Ou, por exemplo, uma mulher grávida e os riscos advindos de toda uma transfusão de sangue. Então, acho que aí a gente até pode deslocar o foco da discussão, ao invés de trazer isso para a questão religiosa, mas para o próprio debate de autonomia em sentido estrito. Se eu quero me submeter a um determinado procedimento médico, independente do motivo, porque eu estou ali no exercício da minha autonomia, no exercício da minha liberdade. E ainda mais quando se trata de um particular, tipo o plano de saúde, que tem outros contornos do debate do que quando a gente traz o âmbito do poder público. E nisso a gente até pode pensar as questões de estudos para substitutos do hemoderivados, né? Como eu e o professor Franzolini estávamos numa palestra que justamente o professor falava disso, de que nem sempre é mais caro, existem técnicas de medicina também muito utilizadas e estudos cada vez mais detalhados nessa área de substituição dos meios de transfusão de sangue. Até ele discutia que a própria lógica do que a gente faz hoje, de buscar doações de sangue, isso, do ponto de vista do orçamento público, até poderia ser inefetivo, por conta de todo o equipamento estatal deslocado para essa atividade, e ele defendia as questões de terapias de hemoderivados, que geralmente está na legis artis da medicina. Queria só problematizar isso e fico muito feliz de ter escutado vocês. Realmente, hoje o encontro foi muito proveitoso. Poxa, Letícia, muito bom ouvi-la. Fico feliz, creio que falo pelo Bruno também, por suas palavras e por suas belíssimas considerações. Primeiro, fico também muito feliz de saber que gostou do parecer do professor Nery, que depois foi publicado, porque esse foi um momento que eu trabalhei bastante ali. Eu integrava a equipe justamente nessa parte da pesquisa, na ajuda ali. Então, eu conheço bastante esse tema do parecer, né? Porque trabalhei nele naquele momento. Eu não conheço a professora pessoalmente. Na época, os contatos nossos foi com uma associação aqui de São Paulo. Era mais próximo aqui de São Paulo, era no interior, e que nos contratou. Então, na época, nosso contato foi com alguns professores e membros dessa, e que justamente porque a gente teve uma série de reuniões para eles nos explicarem. E aí, por isso que eu digo que foi de certa forma, descortinou um pouco meus olhos, porque eu tinha uma visão um pouco, porque eu justamente não entendia, e aí eu passei justamente hoje mesmo ainda não encontrando, não professando, mas em respeito a essa autonomia. Foram justamente daqueles encontros em que eu comecei a ver essa importância da questão para eles.
Nós optamos, e aí 2 pontos que você muito bem colocou, nós optamos por manter a questão de trazer a religião, porque a religião traz o problema do preconceito nessa questão. Veja que quando você diz o seguinte, olha, um número de pessoas pode recusar pelo receio, por exemplo, da transfusão e o HIV, de certa forma a gente encontra uma certa racionalidade nisso e o preconceito é inclusive menor. Se alguém fala assim, olha, eu tenho fobia, tenho medo e por isso não quero, encontra. Mas quando alguém chega e fala assim, eu não quero porque eu professo uma fé que me impede, há um certo preconceito de que assim, essa escolha sua não é racional, por isso eu não vou respeitar e eu vou impor esse tratamento. Então, por isso que eu acho que nós precisávamos passar, e precisamos ainda passar, por compreender o paciente dentro dessa dignidade, ainda que eu discorde da sua opção, ainda que eu não professe a sua fé, ainda que eu não encontre racionalidade na sua decisão, mas é o seu direito, dentro da sua dignidade como paciente, de fazer certas opções, como nós fazemos também, e muitas vezes não de forma tão racional, mas que a sociedade compreende com forma mais racional, e porque não é permeado por um preconceito. Mas no caso deles existe isso, porque são tratados como alguém que faz isso de uma forma equivocada, religiosa, irracional. E por isso que eu acho que a gente tinha de enfrentar também. Eu concordo com você que eu acho que o debate tem de ser mais amplo. Mas para esse fim do artigo, a gente queria enfrentar essa questão por esse prisma. Mas eu concordo que não é uma questão que se reduz a eles, né? Mas que, com relação a eles, nós temos essa presença de um preconceito religioso. Com relação ao custo, eu acho essa sua colocação muito pertinente. Eu lembro que eles, inclusive, trouxeram esses dados e alguns materiais na época para as reuniões que nós tivemos relativamente a esses avanços tecnológicos do tratamento. Por isso que na pergunta da Isabela, eu falei, olha, além de eu achar que é discriminatório, mas nós não podemos sequer discutir isso sem algo que demonstre efetivamente, porque esses custos, em algumas situações, é maior, mas não é nada absurdo, e em alguns casos é menor. Então, ou seja, cadê o cálculo atuarial que demonstre qualquer... Ainda que houvesse, eu acho que isso é um crime que seria preconceituoso, porque, mais uma vez, isso pode ocorrer com crianças e pessoas que têm alguma doença, dessas doenças que, infelizmente, acompanham de uma forma mais permanente a vida. E, por isso, o seu tratamento vai ser mais custoso. O plano de saúde pode recusar, o plano de saúde pode falar, vou cobrar mais caro de quem tiver uma doença permanente, ou que... Não. Então, ou seja, o plano de saúde tem que trabalhar com cálculo atuarial, porque ele não pode olhar só o custo, ele tem ônus e bônus. Senão eu teria de olhar também, e aquele jovem que nunca usou, que tem 20 e poucos anos, que você vai dar... Então, nós teremos uma discussão que inviabiliza a própria existência do plano de saúde. Então, para mim, ele parece discriminatório. Mas o seu ponto, eu acho que ele é muito importante. Em termos de custo, eu acho muito questionável, realmente. Porque sempre o argumento das operadoras é custo. Eu acho que esse argumento ainda é mais preconceituoso por conta do trabalho, por não encontrar uma racionalidade, do que propriamente custo. Porque, por vezes, o custo de todo o aparato, às vezes é equivalente ou às vezes até supera. Então, eu acho essa sua observação muitíssimo importante e fico feliz, então, com as considerações. Obrigado. E agora, creio que... Andressa, oi, perdão. Desculpa, só fazer um último comentário. Nossa, me desculpa se na minha fala que o recorte feito por vocês não foi válido. Pelo amor de Deus, não foi isso, professor, me desculpa. O que eu quis dizer. Nossa, não, eu acho que é um tema, inclusive, que tem que ser debatido. Mas é que, assim, até olhando mais a raiz do problema e de todo o exercício de autonomia na área médica, do modelo paternalista que a gente vive, e que a posição dos testemunhas de Jeová, assim como adventistas do sétimo dia também passam por isso, pelas mesmas preceitos religiosos, de como ainda a gente tem o paternalismo. Aí quando fala, nossa, tem uma resolução do CFM, até a gente pode pensar o próprio CFM. O CFM é uma autarquia para médico, não para pessoa não médica. E até onde ele pode intervir na minha vida, enfim, é só isso. Mas gostei muito do debate aqui. Eu concordo integralmente. Eu não levei nesse sentido a sua observação, apenas só para justificar que o recorte. Mas eu concordo com você, e eu não acho nem que é paternalismo, eu acho que é uma arrogância médica.
e hoje vem mudando um pouco, hoje a gente tem um cenário um pouco diferente, mas os médicos, de uma certa forma, se colocavam como deuses ou semideuses. Então, ou seja, aquele que o paciente eu ignoro. Tanto que vem mudando hoje um pouco, não só na questão do testemunho de Jeová, em outros tratamentos. Ou seja, o médico tem de dialogar com o paciente, opções, riscos, e o paciente optar pelo tratamento. Não essa forma, muitas vezes, de uma arrogância médica impositiva. Então, só que no passado, isso era muito comum, inclusive para além. Então, o médico simplesmente ignorava, muitas vezes, o paciente. O consentimento informado há algumas décadas era inexistente. Era inexistente. Você chegava, o médico falava 1 milhão de coisas e pronto, é isso. Não havia nenhum debate. Por quê? Porque se considerava o paciente um ignaro que sequer pode participar dessa decisão de autonomia privada. Isso era uma regra. Isso vem melhorando. E com os testemunhos, isso avulta por conta do preconceito religioso. Estou falando, não quero nem ouvir o seu argumento ou o seu exercício. Então, eu acho que eu acho que é um paternalismo, mas eu acho que até uma arrogância médica de muitas vezes não compreender que o paciente quer participar dessa decisão, tem direito, o corpo é dele, né, a vida é dele. Então ele tem essa, claro que por isso que ele é informado e eu tenho assumo riscos também da minha decisão. Mas obrigado, Letícia. Perfeito, perfeito. Andressa, por favor. Oi, bom dia. Boa tarde já, né? A todos. Prometo ser breve na fala, dado avançar aí já do nosso tempo. Estou adorando ouvir a todos. Esse assunto realmente é um assunto que muito causa, né, esse movimento. Essa questão do paternalismo, né, e até de uma arrogância médica, como foi dito agora há pouco, eu carrego um pouco na minha área, né, na minha pesquisa, que é sobre a desinstitucionalização psiquiátrica, então esse olhar também ao paciente psiquiátrico, né, de uma necessidade de... o Bruno tinha... Posso admiti-lo? Já admiti, ele caiu, agora que eu acabei já acrescentei de volta. Voltou. Obrigado, gente. Imagina. Enfim, essa necessidade, né, de se olhar o paciente, e somos também, né, dada a situação, em algum momento seremos também, somos pacientes e temos o direito, né, à fala e a esse respeito. Mas aí na conversa toda, eu também tinha essa pergunta que a Isabela trouxe, né, sobre a questão de orçamentos diferenciados, tal, já acho que foi o suficiente o que eu ouvi, gostei bastante. Mas um ponto ainda que ficou da fala do Bruno lá no início, de decisões diferentes, né, dada a mesma situação, mas decisões diferentes, eu não consegui compreender se existe algum, de cima para baixo, né, das nossas superiores ou Suprema Corte, de um norte para esse tipo de situação. Porque me parece aí que essa situação, de fato, é uma situação de caso a caso, a ser analisada, mas também uma situação de insegurança jurídica, né, para as pessoas, porque o X ou o Y consegue, o Z e o W não. Ainda que uma restituição de dinheiro, ou ainda que consegue ou não um determinado tratamento mais caro, né, um diferenciado. E aí me pareceu, me soou, e aí eu não sei se estou correta nesse raciocínio, mas uma insegurança jurídica a respeito, né, de como atender esta gama de pessoas que prescindem, né, de um atendimento diferenciado pela escolha, porque da autonomia privada, pela escolha de não fazer determinado tratamento pela transfusão de sangue, e não ter a cobertura, ou não ter o atendimento, ou não ter o acesso, né, e aí de uma forma negada. Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito. Obrigada. Oi, Andressa. É Andressa, né? Então, na verdade, assim, essas duas decisões que a gente pegou, justamente elas vão refletir pontos divergentes para mostrar. Esse é um dos propósitos, né,
desse artigo em específico é mostrar que a questão ela precisa sim ser discutida, ela precisa sim ser refletida, porque essas divergências são atuais, não são coisas do passado, né? E o que a gente percebe, pelo menos nesses dois casos, é uma maior sensibilidade do juiz de primeira instância, que está ali em contato com as provas de forma mais efetiva, com as partes, e em segunda instância um certo distanciamento, pelo menos no segundo caso, né? E que foge a uma discussão, eu acho que daí entra num problema do judiciário como um todo, de uma certa especialização, um aprofundamento dos julgadores em questões que fogem ao cotidiano. Então, como é um caso muito específico, você vai achar poucas decisões específicas sobre a questão do plano de saúde, e dessas decisões, dificilmente você encontra aprofundamentos maiores. Nessas a gente encontrou, inclusive, eu falei para a Letícia aqui por mensagem, mas a decisão de primeira instância que foi revertida pelo tribunal, ela dá um show de fundamentos, de aprofundamento no tema, de entendimento do problema. Em segunda instância, se cai num aspecto legalista, então, assim, a gente vai encontrar, porque querendo ou não, tanto o médico quanto o juiz são seres humanos. E entra muito no aspecto que o professor comentou, talvez se esses julgadores tivessem contato um pouco maior com a realidade dessas pessoas, os julgados fossem diferentes. Talvez a gente tivesse uma preocupação maior em se aprofundar. Mas, via de regra, até quando chegava para a gente no escritório, eu pensando agora, se toma como um tom ai, meu Deus, aquele pessoal que não quer estar fazendo, chamando a polícia. E aí fica todo mundo no hospital, leva com má vontade. Então, a gente percebe que entra também essa questão do médico, assim, existem médicos e médicos, advogados e advogados, professores e professores, enfim, alunos e alunos. Mas, recentemente, eu ouvi uma coisa que me deixou um pouco assustado, né? Que é uma amiga psicóloga já de muito tempo, de Boldrini, de uma pessoa muito renomada na área dela, estava contando numa ocasião que sobre essa questão de se respeitar ali, né? De se incentivar a pessoa a praticar sua própria religiosidade, a importância disso no ambiente hospitalar. Um médico falou uma coisa que, assim, eu espero que seja só ele, mas se isso for uma realidade da classe e uma realidade, às vezes, do pensamento de quem lida com a saúde, aí é um motivo para a gente ficar preocupado. Mas ele falou, olha, Deus pode fazer tudo, mas Deus ainda não faz cirurgia. Então, assim, querendo dizer, né, no ambiente cirúrgico, Deus não entra, sou eu que decido. E a gente vê que, na verdade, esse não é um desrespeito ao divino, não é um respeito, né, para quem crê ou não crê numa divindade, essa divindade não vai ficar chateada com essa fala, mas é um desrespeito ao ser humano que está sendo atendido e que busca ter um conforto e esperança e força para enfrentar aquele procedimento no que considera essencial, no que considera divino, no que considera fundamental. Então, eu acho que o mote de toda essa discussão é trazer um pouco, sair do tecnicismo, no plano médico, no plano jurídico, e entrar no aspecto mais humanizado das duas relações, jurídicas e médicas, para tentar entender, aí entra no que o professor Rodovalho trouxe, não é tentar entender as testemunhas de Jeová quando a gente não professa a religião, é tentar entender as necessidades de qualquer ser humano, de ser ouvido, atendido, acolhido e de não ser discriminado por ser diferente, por pensar diferente, por agir diferente, quando essa diferença não prejudica ninguém. Então, no fundo, acho que é esse, não sei se eu consegui responder, a gente não teria que fazer, né, passados 4 anos, 3 anos, a gente teria que fazer um novo levantamento para ver como estão essas decisões,
mas entra um pouco nisso. Como são casos muito específicos, né, você pode procurar, você vai achar muito da questão da relação entre testemunhas de Jeová e a transfusão de sangue em hospitais públicos, em crianças, isso é muito recorrente. Agora, plano de saúde, obrigar o plano a fazer isso ou aquilo, isso já não é tão recorrente, porque também não é qualquer pessoa que vai criar uma batalha dessa, tendo recursos para fugir dessa discriminação, né? Então, eu particularmente, se tivesse muito dinheiro e plano de saúde e fosse testemunha de Jeová e tivesse uma negativa dessa, eu pagava tratamento particular e mudava de plano, mas não é a realidade. Tem gente que depende disso, depende do plano. Então, o escopo do trabalho é isso, é trazer essa sensibilidade para quem está longe um pouco, como a gente, desse drama, né? Perfeito. Só um breve complemento, né? Andressa, então, assim, um precedente qualificado nós não temos sobre o tema. Então, por isso que tem essa variação, né? E completando o que o Bruno falou, assim, eles já têm hoje, inclusive, muitos em comunidades, mas é claro que não é em nível nacional, mas em alguns níveis locais, eles têm, por exemplo, uma rede já médica hospitalar. Isso, está ainda no STF. Quem sabe agora vem a baliza ali do STF. Mas eles têm já em algumas comunidades que são mais próximas, uma rede, por exemplo, médica, hospitalar, que já dá um atendimento. O problema é que isso é ainda local. E é como o Bruno falou, assim, muitos já nem vão para o judiciário porque já têm acesso a isso. Mas vários dependem do SUS, não tem naquela região, e aí esse problema continua ainda sim, aí aparecendo no judiciário, e aí nós temos aí uma variação muito grande. Eu até, pelo menos, tenho a impressão, pelo menos das pesquisas, que eu diria que vem melhorando a concessão em favor do testemunho de Jeová. Mas ainda temos um número relevante de julgados contra. Quem sabe agora o Supremo bota uma baliza ali em algum momento nisso. Então, eu acho que creio que agora não temos mais ninguém, né? E já estamos também no avançado da hora aqui. Professor Franzoni. Quer encerrar, Tiago? Fica à vontade. Não, Cláudio, pode ficar à vontade. Pode fazer as vezes. Tá. Bom, primeiro, quero registrar aqui que o Bruno sempre foi um aluno extremamente ativo, proativo, participante, teve uma banca excepcional, então já fica aqui eu ratifico aqui tudo que o Thiago falou, viu, Bruno? Aliás, fazia bastante pergunta difícil na aula também. Então, eu dou por encerrado esse nosso quarto encontro do grupo de pesquisa, e agora eu vou encerrar a gravação para depois ficarmos aqui mais à vontade.